Olá, meus amores. Hoje nós vamos iniciar a nossa penúltima aula de História sobre o assunto em meados do século XX. Hoje nós estudaremos sobre as transformações urbanas e esse conteúdo está na página 440 e 441 do nosso livro de História. Vamos começar falando das transformações urbanas que começaram aqui no Brasil no início do século XX. Acontece que essas transformações ocorreram mais durante o governo populista. E essas transformações, elas focaram mais na urbanização do nosso país. Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma tabela falando sobre a distribuição brasileira, né? Vocês estão vendo aí o ano, o número de habitantes, a população rural e a população urbana. Significa o quê? Que no ano de 1940, o número de habitantes chegou a 41.230.000. A população rural era equivalente a 68,8% e a população urbana era 31,2%. Vocês vão vendo aí que no decorrer, né, dos anos, com o passar dos anos, a população rural, ela em 1950, o número de habitantes era 51.940.000, a população rural era 63,8% e a população urbana ela aumentou. Ficou em 36,2%. Do ano de 1960, o número de habitantes 70.990.000. Observem que o número de habitantes aumentou. A população rural já deu uma caída, ficou em 59,9%. E a população urbana ela aumentou, ficou em 41,1%. Entre as décadas de 1940 e 1960, que teve esse crescimento, né? Essa urbanização, fortaleceu mais a região sudeste, né? A industrialização. O que isso aconteceu? Aconteceu que desenvolveram mais as cidades dessa região. E aconteceu um fenômeno chamado êxodo rural, porque a população rural ela começou a migrar para a área urbana em busca de melhores condições de vida. Vocês estão vendo aí na tela e também tem no livro de vocês uma foto da Praça Pio X, na cidade do Rio de Janeiro, em 1957. Tinha uma grande quantidade de automóveis estacionados nessa praça. É tudo reflexo da urbanização do nosso país. Bom, o processo de urbanização não foi igual em todo o Brasil. Por exemplo, na região centro-oeste, na década de 1940, apenas 21% da população viviam em áreas urbanas, enquanto na região sudeste, também na mesma década, viviam cerca de 39% da população em áreas urbanas. Atualmente, o Brasil, a maioria da população, ela vive em áreas urbanas, totalizando 80% das pessoas da população vive em áreas urbanas, contra 20% apenas que vivem nas áreas rurais. A urbanização ela trouxe melhores condições de vida para a população, mas também trouxeram alguns problemas, porque com o aumento repentino das cidades, né, e essas cidades sem planejamentos, aconteceram, né, esses problemas que são moradias irregulares, né, moradias que faltam saneamento básico, água encanada, energia elétrica. Então, moradias irregulares, saneamento básico, transporte em
quantidade e qualidade, porque como tem muitas pessoas circulando nas cidades, esse transporte ele precisa ser de qualidade. Também teve o aumento da poluição, né? Muita gente na cidade, o aumento da poluição e também enchentes, porque a cidade, como eu já disse antes, ela não foi planejada, então acontece imprevistos, né? Como as enchentes. Vocês estão vendo aí uma tabela população brasileira em milhões de pessoas. Esses dados foram do ano de 2010. Nós temos aí dois quadradinhos, digamos assim, né? O verde e o azul. Então, em 2010, nós tínhamos 30 milhões de pessoas morando na população, morando nas áreas rurais, né? E em 2010 também nós temos 160 milhões de pessoas que moram na área urbanas, né? Que moram em cidades. Então, é uma diferença muito grande, né? Bom, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E amanhã vai estar disponível a nossa última aula de história, videoaula de história. E eu espero vocês aqui no YouTube. Um beijo grande, tô com muita saudade de vocês.